por parte da Cefaz e Secult do repasse de recursos à conta específica do fundo. Estamos falando aqui de uma conta específica do fundo porque isso está na legislação e nós não sabemos hoje como isso se opera e nem mesmo se já existiu em algum momento da história uma conta, eu digo uma conta real, com um número, com uma agência, com o nome Fundo de Cultura, mas isso está na legislação e deveria ser desse jeito. E não sei se em algum momento foi de fato, mas a gente também vai chegar lá. E pedimos também a publicação do demonstrativo contábil e do relatório discriminado que está na legislação e que não era apresentado àquela época. A solicitação de encontro com o novo secretário da Fazenda, que inclusive é o atual, não é isso? Não é, Manuel Vitória aí? Que obviamente também nunca aconteceu. A Fazenda nunca quer encontrar com a gente, nem sei que... normal, né? E com Paiva, que também à época era superintendente. Só a título, né, assim, para a gente ter parâmetros, isso são números antigos e situação de 2013, mas como ela se reflete absolutamente hoje, eu diria que na verdade com muito mais gravidade, para a gente entender quais foram, por exemplo, o impacto do contingenciamento em alguns números que a gente pegou ali da FUNSEB. No verão cênico, que deixou de acontecer naquele ano, 69 espetáculos de teatro e circo foram cancelados. Eu posso passar, viu, Sandro, para vocês o PowerPoint todo depois. O Quarta que Dança, 21 espetáculos de dança foram cancelados, entre intervenções urbanas, dança de rua, dança de processo de criação, etc. 49 projetos do Calendário das Artes, 8 apresentações da ação poética nas comunidades e 3 exposições adiadas dos salões de artes visuais. Isso são alguns dos números da FUNSEB de projetos que naquela época foram cancelados ou adiados por conta do contingenciamento. Vamos passar para, digamos, o tema central. Isso tudo é um prólogo para a gente se situar e falarmos agora especificamente do Fundo de Cultura do Estado da Bahia. Essa é uma das definições de fundo que me parece bastante reveladora. Fundo é um mecanismo criado por lei, sem personalidade jurídica, para a gestão individualizada de recursos vinculados, visando ao alcance de objetivos específicos. Gostei do negrito. Alguns números também do fundo, né? Ele foi criado em 2005 e o funcionamento pleno dele foi a partir de 2006. Os números de 2006 são os seguintes: 75,6% dos recursos eram ações do próprio governo estadual, 20,1% para apoio de instituições culturais, 1,2% para prefeituras, 3% para projetos da sociedade civil, 3% para projetos da sociedade civil. Ao todo, 96% do apoio ficava em Salvador. Era um fundo estadual de cultura em que 96% ficava em Salvador. Isso estamos falando de 2006. E 40 projetos aprovados por ano. Os números a partir de 2007, ou melhor, tem itens aí, né, que a gente elegeu. Passa a ser iniciativas da sociedade civil. O fundo, a partir de 2007, sai dessa lógica de que o Estado usa o dinheiro do próprio Estado para fazer projetos na área de cultura, porque o Estado não produz cultura, quem produz cultura é a sociedade. A distribuição para diversas regiões do Estado, ou seja, deixa de haver a concentração em Salvador, e por linhas de ações. Então, os editais de fomento às linguagens, né, sejam as linguagens atendidas pela FUNSEB, por exemplo, o teatro, a dança, mas em editais que naquela época ainda eram de circulação, de montagem, ainda não era esse modelo dos editais setoriais, mas eram voltados para as linguagens. E ainda os eventos calendarizados, o apoio à mobilidade artística e demandas espontâneas. Entre 2007 e 2013, a gente teve 1.558 projetos apoiados, uma média de 222 projetos apoiados por ano. Então vocês vejam que em 2006 eram 40 e a média de 2007 para 2013 era 222. Então é uma mudança realmente radical.
os recursos da ordem de 123 milhões nesse período, numa média de 17,5 milhões ano. Isso é uma média de um período relativamente longo, então obviamente que ele foi crescendo, né? 2013 provavelmente já foi um ano que teve um valor absoluto maior. Eu deixei em vermelho ali 2014 a 2016, os anos de 2014, 15 e 16, para a gente perceber que, do ponto de vista de execução do Fundo de Cultura, não houve exatamente não é exatamente um problema. Quer dizer, a gente tem mais ou menos 31 milhões por ano sendo executados no fundo nos últimos 3 anos. Mas isso, obviamente, não pode ser pensado isoladamente, porque o fundo continuou operando, em contrapartida, nada mais, ou muito pouca coisa continuou. Ou seja, o fundo passou a ser o único mecanismo, ou o mais preponderante, o que tem uma maior participação. Ele tem sido executado com relativa fluidez, salvo nos últimos momentos, e a gente vai falar disso agora, e tem operado com um valor razoável, né, nos últimos 3 anos. Mas é importante frisar que isso passou a ser praticamente a única forma de a Secretaria de Cultura incentivar projetos da sociedade civil. A gente tem conhecimento de outros, claro, mas é importante que a gente faça um comparativo sobre o que era a Secretaria nas 2 primeiras gestões. Ou melhor, nas 3 primeiras gestões. De onde vêm os recursos do Fundo de Cultura do Estado da Bahia? A gente pegou isso aí da legislação e a gente deixou em negrito 3 pontos que a gente acha importantes salientar. Contribuições de mantenedoras na forma prevista em regulamento. O segundo, transferências à conta do Orçamento Geral do Estado, é porque a gente ficou na dúvida e queria, inclusive, no caso de Alexandre ou Carol poderem nos dizer se transferências à conta do Orçamento Geral do Estado ou transferências à conta, leia-se, do fundo do Orçamento Geral do Estado. São 2 coisas diferentes, né? E outro é saldo dos exercícios anteriores, que é o item que nos interessa muito. E a cada final do exercício financeiro, os recursos repassados ao Fundo de Cultura serão não utilizados, serão transferidos para a utilização pelo fundo no exercício financeiro subsequente. Essa questão de passar o recurso de um ano para o outro, para a gente tem dúvidas quanto a isso, a operacionalização disso, a nomenclatura, inclusive, a gente chama de superávit, mas me parece que não é isso. Então, é só para a gente ficar no mesmo, né, no mesmo entendimento, discutir isso depois. Perdão. Bom, isso aqui, gente, é um pedaço de um contrato, né, do convênio, que curiosamente chama-se TAC também, entre o governo do Estado da Bahia e o que chamamos de mantenedoras do fundo, que vem sendo, nos últimos anos, a Oi e a Coelba. Esse pedaço do TAC, que a gente colocou aí, vocês observam que há um valor previsto para essa mantenedora antecipar do seu ICMS. Isso é um convênio, um contrato feito com o Estado, que diz de quanto é esse valor e em quantas parcelas esse valor será repassado ao Fundo de Cultura. No momento em que esta empresa paga esse recurso através de um DAI, né, DAI que chama? Documento de Arrecadação Estadual, DAI. Nesse DAI tem um númerozinho que é o 2612, né? Vocês podem ver aqui embaixo onde tem a setinha, né? Esse código de receita 2612 é aquilo que no documento de arrecadação indica e direciona aquele recurso para o Fundo de Cultura. Ou seja, aquele documento está dizendo que aquele recurso antecipado tem um destino, e esse destino é o Fundo de Cultura do Estado da Bahia. É um outro extrato aí, pedaço do convênio, dessa vez com a Oi, né? Números também de 2013, só como forma da gente se situar e trazer para agora.
Aquela época, ou seja, outubro mais ou menos, de 2013, o fundo devia, quando eu digo devia, haviam projetos abertos que precisavam de 31 milhões para serem pagos plenamente naquele exercício. Isso já era outubro. E a Secretaria publica, na verdade, um comunicado dizendo que negociou com a Fazenda 3 repasses da ordem de 5 milhões. E aí a gente fez as contas e percebia que 15 milhões era a metade do que o valor que precisava para poder contemplar todos os projetos que estavam atrasados em suas segundas parcelas ou em taxas que estavam assinados e não haviam recebido sua primeira parcela ainda. Então a gente fez essa conta e via que na verdade eram necessárias 3 parcelas de 10 milhões e não 3 parcelas de 5 milhões. A gente também falava da previsão orçamentária para 2014, que a previsão do Cefaz, na conversa que tivemos com técnicos, na verdade, da Secretaria da Fazenda, era na verdade, com o planejamento, a previsão era de 32 e o anúncio que havia sido feito pelo governador era de 41. Então a gente não entendia como é que esses números não batiam dentro da própria Secretaria, né, do Executivo. E também falávamos da boa e velha questão dos percentuais que, né, na época girava em torno de 0,6%, e a gente tinha essa meta de chegar a 1,5%, inclusive influenciados pela PEC 150, por toda aquela onda nacional que tinha de vinculação de recurso orçamentário na área da cultura. Fernando Marinho, aqui numa reunião passada, chamou a atenção de que há uma proposta de lei também na Assembleia em separado, né, quer dizer, desvinculada da PEC 150, que tem justamente esse indicativo de se vincular 1,5% para a cultura. Como no município também, viu? Como no município também.